RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Nacional Gás, energia indispensável. Kia e Lifan Motors, Avenida Ipiranga 7110. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques dessa segunda-feira, após final de semana, aí mais uma rodada para a dupla Grenal no Campeonato Brasileiro e com 100% de aproveitamento, né? O Grêmio vencendo no sábado o Atlético Mineiro fora de casa e o Internacional vencendo ontem o Atlético Paranaense. Foi a dupla contra os Atléticos, né? E o Inter no finalzinho, mais uma vitória no finalzinho e uma vitória aí que deixou muita discussão em termos de arbitragem. E o presidente do Palmeiras, em relação a isso, disse que o Inter é o time mais ajudado pela arbitragem. Já o presidente Marcelo Medeiros irá amanhã, terça-feira, na CBF para pedir árbitro de vídeo. Bom, o presidente Romildo começa a tratar a renovação do contrato de Renato para o próximo ano. E o Grêmio está nessa briga agora fora da Libertadores, querendo o G4, né? Ou seja, aí o Grêmio estará na fase de grupo já da Libertadores. E está agora a 2 pontinhos aí do São Paulo, que ocupa a 4ª posição entre os 4 que brigam para a vaga direto à Libertadores do próximo ano. Para tratarmos desse e outros assuntos comigo, o Amarelinho, Canarinho, Raul, Mendes Rocha, La Paz, hein? Brasil, presidente. Todo dia azulzinho. Fábio Berti. Mas isso é um disfarce. E o Juventude. E o Juventude. Tá querendo, né? Tá querendo, tá pedindo. Faz tempo que tá querendo. Jesus tá chamando. Mas olha que ainda dá, hein? Mas tem que fazer o que não fez até agora. Eu não acredito. JB, João Batista Filho. Você nos acompanha pelos canais 24, 524 da NET, as principais cidades, né, do Rio Grande do Sul, você tem pelos canais 24, 524 da NET. Mas para o mundo, vamos através das nossas plataformas digitais ao vivo em todas elas. Nosso Twitter, hashtag RDC Dois Toques, nosso site www.rdctv.com.br, YouTube e também no Facebook. E no Facebook, inclusive, você manda a sua mensagem, faz o programa conosco. Inclusive, é importante que você mande aí, localize a cidade de onde você está enviando a sua mensagem. Também vá compartilhando. É importante que você compartilhe, peça para os seus amigos compartilhar aí a nossa programação no Facebook, porque completamos aí no último dia 2 apenas 4 meses no ar com a nossa emissora. Então vá compartilhando. Você participa do programa também pelo nosso WhatsApp, 998 15 9990, 998 15 9990. Nossos Dois Toques para CIMI, o Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área, Masal 60 anos, nossa força é tradição, e Nacional Gás, energia indispensável. Quero fazer uma saudação especial pela comemoração hoje dos 25 anos da filial da região sul da Nacional Gás. Então, um abraço aí a toda a direção, especialmente o diretor regional, meu querido amigo Jaque Lanson de Oliveira, que sempre ser Oliveira é bom, né? Então, há 25 anos comemorando hoje a filial da Nacional Gás na região sul. Bom, ontem o Internacional venceu no finalzinho, saiu perdendo, virou o jogo, um jogo que ficou bastante aí tumultuado em relação à arbitragem, e o Pedro Oliveira traz a reportagem sobre essa vitória do Inter ontem diante do Atlético Paranaense. O time com a melhor campanha dentro de casa no Campeonato Brasileiro, Internacional, recebeu o pior time fora de casa, Atlético Paranaense. O jogo teve um início fraco, com muitos erros dos dois times. Quanto ao jogo, eu acho que o primeiro tempo foi um jogo onde nós tivemos domínio, predomínio. Tentamos, com esse domínio, com essa posse, criar situações onde a gente não teve situações claras de criação de jogadas. E a partir do momento que você não cria ali jogadas de triangulação, você começa a botar a bola na área e aí os cruzamentos acabaram todos ficando em direção ao goleiro, porque ele já se antecipava ao cruzamento. O segundo tempo começou exatamente ao contrário do primeiro. Damião quase abriu o placar para o Inter, mas foi Rafael Camacho que abriu para o Atlético. Eu acho que com todas essas dificuldades que o Atlético Paranaense, que nós não podemos esquecer, que fez uma boa partida, se defendeu muito bem
E no primeiro tempo se defendeu mais, no segundo tempo continuou se defendendo bem, mas conseguiu começar a puxar os contra-ataques, tanto que a gente acabou tomando um gol num contra-ataque. Mas mesmo assim a equipe não abriu mão de buscar a vitória. Mas ao apagar das luzes, Rodrigo Moledo, que tinha desviado no primeiro gol, empatou para o Inter. Rodrigo Moledo, herói e vilão ao mesmo tempo. É difícil até falar, né? Porque a gente tomou aquele gol ali e acho que já tinha não sei quanto tempo de jogo, mas eu precisava também jogar. Precisava jogar mais, a equipe lutamos até o final, conseguiu o gol de empate. Então fico feliz pelo gol também e pela vitória da equipe. Em mais um lance polêmico, mas dessa vez, a favor, o Inter ganhou o jogo. Hoje existe uma confiança mais, uma autoconfiança maior. A equipe independente se sai perdendo ou não, ela já reagiu 3 vezes, se eu não me engano aqui, 3 ou 4 vezes dentro do Beira-Rio. Então ela sabe que num jogo de futebol você pode sair, acontece de sair perdendo, mas que você tem que manter a tranquilidade, manter a organização, porque você vai criar suas oportunidades. Eu já vi jogos, por exemplo, essa semana, que a equipe que tomou o gol foi querer resolver de qualquer jeito e acaba tomando o segundo e aí perde o jogo. Com a vitória, o Inter fica em segundo lugar no Campeonato Brasileiro, com 61 pontos e a 5 do líder Palmeiras. Nós ganhamos 17 partidas, né? É isso? Me ajudem aí. 17 partidas no campeonato. Não foi só na vontade e nem só na vontade nós viramos o jogo. A vontade é um requisito importante dentro de um processo. Não só quando você sai perdendo, mas quando está 0-0 o jogo. E essa equipe não tem só vontade, ela tem muita vontade, muita transpiração, muita dedicação. Essa equipe tem alma. Ela é um time com alma. Temos 6 jogos, mas temos que pensar jogo a jogo. Não adianta a gente pensar nos 6 jogos, temos que pensar no Ceará agora, focar no Ceará, em todos os detalhes, para a gente poder buscar uma vitória lá. Esse número aí é um número considerável, né? O Internacional, nesse número de partidas que o Odair colocou, apenas 2 derrotas. Fora as derrotas para o América Mineiro e para o Fora de casa, né? Fora de casa. Em casa, nenhuma derrota. Não, nenhuma derrota. Desses todos os jogos, 2 derrotas. Foi para Chapecoense e América Mineiro e Chapecoense. Olha, é um número extremamente... E o Inter mostrou também, independente dali, a gente vai discutir se aconteceu pênalti, se houve erro de arbitragem. É aquela velha história, a banca paga, a banca recebe. Foram situações idênticas, né? Só que no sábado passado, na sexta-feira passada, contra o Internacional, e ontem, favorável ao Internacional, no fim do jogo, circunstâncias idênticas. Agora, o poder de reação do Internacional também tem que ter a sua relevância. Agora, antes disso, Raul, que sensação tem um jogador, como aconteceu com o Moledo ontem, né? Foi de maneira ocasional, mas a bola resvalou nele e acabou provocando o gol do Atlético. E depois ele vai lá e faz o gol. Quer dizer, um sentimento de frustração que seria, né? E a gente está acompanhando aqui no nosso videoaula, de frustração para euforia, né? É a recuperação, né? Recuperar imediatamente um lance negativo. É o que todo atleta deseja, né? Quando falha, recuperar imediatamente. Obviamente, se não consegue no jogo seguinte e tal, né? Se o jogador tem uma tranquilidade, mas esse tipo de recuperação ali na partida, né? Mas isso, o que significa? O alívio que significa para um jogador passar por uma situação dela? Ele já mostrou que é um jogador equilibrado. Não, quanto a isso então, não tem. Já faz diferença em relação a determinado jogador que não tem esse equilíbrio. Se falha, não consegue mais, acaba se perdendo dentro de campo. Mas então ele mostrou que tem tranquilidade, foi ali, fez o gol e não tem sensação igual, ainda mais para um zagueiro, né? De alívio para um zagueiro, isso aí é... Aqui, ó, Cadu, pelo amor de Deus, eu tô vendo esse pênalti 500 vezes, mas não foi pênalti, mas nem aqui nem na China, Cadu. Pelo amor de Deus, o Inter, a banca pagou bonito pro Inter dessa vez. Tem algumas coisas no futebol que são de cartilha. A banca tem pago muito mais do que recebido. Tem algumas coisas. Eu senti um ar de corneta aí, Raul, mas constatação. Lance por lance, JB. Algumas coisas de cartilha no futebol. O Moledo, ele perdeu noção de onde ele estava.
Porque algumas coisas, claro, lá dentro de campo é diferente do que a análise, né? Fábio, é bem diferente. como perdeu a noção, ele está na frente do gol. Na linha do gol, quando o chute vem de seguida, tu não vai interceptar dessa forma. O posicionamento do zagueiro, quando o adversário está com a bola circundando ali o círculo da grande área, ele tem que estar dentro da área. Mas não no deslocamento. Ele deu o corte, o atacante, o zagueiro vem acompanhando o cara que a defesa estava volante. Diferente. E aí tu vai interceptar um chute que vem ser como aquele quando está na linha do gol, a chance de tu desviar do goleiro é gigantesca. Não vai ter esse tempo todo. É velocidade de raciocínio. Peraí que agora eu vou tirar um pé. De cartilha, né, Raul? Olha o pênalti. E aí o jogador olha ali, mas tem um braço ali, tem o JB, eu também entendo. Mas a gente vê, se a gente puder voltar o lance, ontem o nosso olha aí. Existe um braço ali. Claro que existe um braço. Tocou no braço dele. O jogador tem velocidade, olha lá. Ontem, olha ali, ó. Tá, pode ser que os dois braços... Não vai valorizar. Não. Ele é idiota, por acaso. Valorizar, e não é malandragem, ele foi tocado, não o suficiente, é que esse negócio do suficiente ou não suficiente para derrubar, depende, quando tu tá dividindo uma bola por cima, às vezes... Se desloca, cai. Se deslocou, tu cai. Eu estourei ligamento cruzado anterior, evidentemente agora uma pelada, quando não existe... resguardando as proporções, mas foi deslocado no ar. Quando não existe uma unanimidade, olha ali, esse é o lance... Não se desvia essa foi um lance ocasional, foi acidental, mas uma marca isso aí pro jogador. Pergunta o que o goleiro diz pro cara. Tá bom, sai da frente. Mas esse aí, o Potker não faria esse gol, o Jonathan Alves não faria esse gol, Cadu. Por isso que então, o futebol... de centroavante. É por isso que o futebol... Mas aqui nesse lance... O Leandro Damião faria. Não, mas ele tá muito bem. Não, aqui, vamos combinar uma coisa. Bem. Esse lance aqui, o gol de empate, todo mundo ficou preocupado com os atacantes. E ele chegou de surpresa. Porque o zagueiro não faz esse movimento de antecipação com a bola por baixo. Tentem achar um pênalti. Vamos lá, vai rodar agora. Tá separadinho, inclusive, para vocês, que eu sei que vocês querem ficar olhando atentamente para ver se acham um pênalti que não existiu. Não, tá? Vai até frisar ele é discutível. Eu também votaria por não. Tocou, olha ali. Tocou. Não tocou, gente. Pelo amor de Deus. Mas aí. Olha ali, ó. Olha ali, cara, pelo amor de Deus. Claro que ele valorizou. Claro que ele valorizou. Não é valorizou, cara. Mas foi a questão. Ainda tinha que tomar amarelo. Se tô aí, eu ainda dava uma cambalhota. Olha ali, ó. Mas foi. Tudo bem que até pode vir no impulso na corrida e ter tocado, mas não foi suficiente. Acho que mais do que isso. O presidente tem razão. Se colocasse o VAR, estaria bem diferente o tabelamento aí. Mas aí quanto de. Quem está na frente não estaria tão na frente. Quem está atrás estaria. Raul, aí vai contar. O VAR não teria. Mas aí o VAR também, o da sexta-feira passada, não seria dado. Não. O VAR desde o início do campeonato. Não estaria essa classificação que tem hoje. Olha o gol, tenho certeza. Olha o deslocamento do zagueiro. Ele está muito bem no campeonato, ele fez uma bela dupla. Mas ele correu na direção do jogador. Ele perdeu tempo de bola. Exatamente, ele correu na direção de dois jogadores. O jogador estava marcado por dois. Mas a gente está falando de um zagueiro. Não é isso, é a movimentação dele. Mas aí agora elogia também, né? Faz lógico. Mas, Cadu, nós estamos falando também, ele faz uma das melhores duplas. Eu só quero saber do JB, essa questão toda aí. Só antes disso, eu acho que essa questão aí do pênalti, ela tem que se ver a questão da intenção. Eu também, particularmente, votaria pelo não. Mas deixar bem claro que ficou muito dividido isso aí. Pessoas que viram que sim e viram que não. O Fabrício Corrêa, que é o nosso comentarista de arbitragem aqui da RDC TV, ontem, no nosso jogada final, ele analisou como houve o pênalti. Aí a questão da intenção. Houve intenção ou não houve? Ô, Cadu, né? Mas nessa aí nem o VAR ficaria na dúvida aí, né? Teria gente que ia dizer que sim, dizer que não, Raul. O VAR tem errado bastante também. O VAR é errado. Não, o VAR não, né? O VAR não. Quem olha o lance. Tem mais um pênalti aqui do 39 em cima do Patrick, se não me engano. Mas o Fabrício deu uma enquadrada ontem depois do jogo que eu falei com o Fabrício. Olha, ele acompanhou.
O Fabrício deu uma enquadrada ontem, Cadu, depois do programa, um abraço pro Fabrício Neves Correia, uma figuraça. E eu peguei e falei, ô Fabrício, desculpa, cara, não foi pênalti. Aí o Fabrício olhou pra mim e disse assim, quantos jogos tu apitou na vida, Jota? Eu falei, ó, tudo bem. E daí eu vou dizer que eu joguei bola, eu sei mais que o árbitro, se houve, não houve pênalti. É que foi uma corneta, né? Não, mas não é assim. Não é dono da verdade. Claro que não. Não, mas por mais conhecedor que seja. Cada um tem os seus olhos para ver. Enquanto tiver o jogador sabe se foi pênalti ou não. Enquanto tiver a questão de interpretação, cada um interpreta de uma maneira. É como dizia o antigo presidente da Federação Gaúcha de Futebol, essa que é verdade, essa que é a realidade, rapaz. O presidente que representava todos os clubes gaúchos. O JB, essa questão, o presidente do Palmeiras aí está dizendo que é o time mais ajudado pela arbitragem. Pênalti! É muito pênalti. Então, Cadu, desde que houve, inclusive, uma matéria, né, feita, mas não pela CBF. Ou seja, a CBF passou dados e informações que foi feita essa matéria. A CBF, pouca gente sabe, mas a CBF no seu site, ela faz um acompanhamento e ela sempre coloca ali no seu site um relatório das rodadas. É bem atrasado, tá? Tipo, apenas agora vai surgir os dados, vão surgir os dados de Inter e Santos, depois São Paulo, enfim, é atrasado o relatório, mas eles colocam. O que o pessoal da ESPN fez, e a Globo também fez, enfim, eles foram lá e buscaram cada relatório da arbitragem com erros e acertos e buscaram o time que foi mais ajudado no Campeonato Brasileiro. Ali, diante desses relatórios, eles chegaram à conclusão que o Inter, com 5 ajudas, entre aspas, 5 vezes o árbitro errou a favor do Internacional, por uma coincidência, evidentemente, o Inter foi o time mais beneficiado do Brasileiro. Como a gente sabe que o Roberto Melo reclamou, tá aí na sua tela a partir de agora, a gente também roda no vídeo Cadu, a entrevista do Maurício Gagliotti, presidente do Palmeiras, que conversou com o pessoal do All Sport. E nessa entrevista, ele deixa muito claro a sua insatisfação, tá aí? Olha aí, ó. A arbitragem não pode ter influência marcante em uma fase decisiva do campeonato e justamente após as várias declarações dos dirigentes do Inter, que coincidentemente é o time mais beneficiado por erros de arbitragem. Maurício Gagliotti, presidente do Palmeiras, em declaração ao All Sport. Pois é, até porque o Palmeiras é considerado nessa mesma matéria, né, como o time que mais ao prejudicado. Contrário, que mais prejudicado, mais prejudicado. E lidera o campeonato. E lidera o campeonato. Bom não tem hábito para atrapalhar. O Fábio achou que a declaração eu olhei, eu achei que o que estão botando na minha boca? Não, o presidente do Palmeiras. Mas muita cara de pau do seu Gagliotti, né? Mas por quê? É muita cara de pau do seu Gagliotti. Mas por quê, Fábio? Como por quê? O Palmeiras eternamente, não vamos nem lembrar do passado ou do passado recente, aqui o 2 toques com toda essa tradição, quanto já discutiu em relação aos benefícios que os clubes de São Paulo têm, especialmente Palmeiras e Corinthians. É por isso que eu acho... Eu adoro, e vou te ser muito sincero, como um representante do futebol do interior, que é o que a gente sofre em todos os campeonatos gaúchos em relação à arbitragem tendenciosa para a dupla Grenal. Todo mundo sabe que no Campeonato Brasileiro ela é tendenciosa para os clubes de São Paulo. Todo mundo sabe, são milhares e milhares de exemplos. A gente vive sempre com meias palavras porque a gente não tem como comprovar. A não ser quando surgem os grandes escândalos de corrupção na arbitragem, os grandes escândalos envolvendo... Que foi em 2005. Como foi em 2005, o Edilson Pereira de Carvalho, em outras ocasiões com menos relevância do que nessa. Mas a gente sabe, por fatos, por repetições, que os clubes de São Paulo são sempre beneficiados em relação ao dupla Grenal, em relação ao futebol de outros estados que tem menos expressão, digamos assim. Mas esse ano tá então, fácil. Então, é muita cara de pau. assim, aonde que o Internacional... Eu não entro nessa... Peraí, Fábio. Aonde que o Internacional... Então se faz... A questão é que o Inter foi prejudicado. A questão aí eu concordo contigo. O Inter foi prejudicado num jogo chato. Se faça a balança. Palmeiras. Se dá aquele pênalti no Nico, do Nico, aí o Internacional estava no mínimo a 3 pontos do Palmeiras. Contra o Palmeiras. Isso é um erro crasso, decisivo. Aí contra o Vasco foi brincadeira. O jogo seguinte foi brincadeira. Não, é aquela as pessoas... A verdade de, a banca paga, a banca recebe. Claro, o Inter foi favorecido com aquele pênalti contra o fora da área, o pênalti foi fora da área. Sim, né? Contra o Vitória no Beira-Rio. Então, o que eu digo é o seguinte... Aliás, 2 lances. Eu não entro nessa neura, favorece o tal, favorece o Corinthians, só um pouquinho, favorece o Corinthians. Cara, eu levo como erro de arbitragem.
Eu erro, é o que eu digo sempre. Olha, a gente analisar depois, até agora tem VAR, a gente analisar depois, quantas vezes, inclusive, os árbitros, os comentaristas de arbitragem esperam o lance 2, 3 vezes para dar sua opinião definitiva. Por quê? Qual é a fração de segundo que tem o árbitro para decidir? É essa aqui, ó, com o apito aqui até a boca. Essa é a fração de segundo que ele tem. E é a visão que ele tá. Daqui um pouco tu vê uma coisa, daqui a pouco tu vê outra. Tá, não. Mas, então eu não entro nessa. Dois argumentos que eu vou te dizer aqui. Dois argumentos. Eu não entro nessa. Um assim, ó, pela tua experiência, então, tu consegue enxergar isso. Que os árbitros erram sem uma maldade, como até o Fábio alentou tempo atrás. Mas eu quero complementar. O dirigente é um cara tão preparado, e deve ser, como tu. Então ele deve também saber sobre isso. Mas eles dão essas declarações. O presidente internacional deu a declaração, esse aqui dá a declaração. Mas aí, Raul, aí vem a pressão, né? É o emocional, é o dirigente. Tá, e outro tema que tu falou. Outros dizem assim, o Renato foi um que disse, não, em arbitragem eu não falo. Em arbitragem eu não falo, eu deixo pra direção. E outros técnicos também. Mas o Renato não falou de arbitragem. Ele falou da Comebol. Não, ele falou que não da safadeza que essa ele falou essa que organização que não vira o gol de mão do Rio. Tá falando da arbitragem. Mas me diz, porque qualquer categoria profissional está passível de crítica e de se duvidar da sua honestidade, ou um profissional de qualquer outra área. Por que a arbitragem jamais pode se dizer que a arbitragem tem problema? E eu tenho grandes amigos árbitros. Peraí. Eu tenho grandes amigos árbitros da melhor qualidade, seres humanos fantásticos de excelente caráter e que são prejudicados por uma atividade que não é profissionalizada. Isso já se discute e tem que se profissionalizar. Isso é uma outra até para ter uma cobrança. Isso é questão da CBF, profissionalizar. Por que tem que ter outra atividade profissional? Porque aí a CBF, que só quer para ela, não quer. Aí tem custo de encargos, de tudo. Ô, Cadu, o Coronel Marinho, o comandante da arbitragem na CBF. Cadu, tu delirou, Cadu. Tu quer que o Coronel Marinho faça alguma coisa? O cara é Coronel Marinho. Mas antes foi o Armando Marques, antes foi não sei quem. Não, eu te entendo, Cadu, mas é um sonho teu, o meu, do Raul, do Fábio. Não vai acontecer. Porque o profissional... Bom, isso é uma outra coisa. Por que o futebol, que envolve tanto dinheiro, né, com os salários que recebem os profissionais dos clubes, e aí tu tem uma arbitragem que não é profissionalizada. Tá, Cadu, mas deixa eu só pegar brincando, né? um momento atrás. Eu não estou delirando, não. Não, eu te entendi, Cadu. Só que eu digo que não vai conseguir. Mas a gente tem que dizer isso. Não vai ser com o Coronel Marinho. Porque os próprios árbitros querem profissionalização. Os próprios árbitros. Mas eu vou dizer, os árbitros são profissionais. Porque eu conheço vários árbitros que passavam o dia inteiro treinando por eles. Eles têm que comprovar que eles têm que ter outra atividade. É verdade. Mas assim, deixa eu só te retificar, Cadu, que tu coloca assim, lesiona, hoje o árbitro, ele tem que instantaneamente apitar. Isso é lá atrás. Hoje não. Hoje ele pode parar e ficar 7 minutos para decidir. Agora, se ficar 7 minutos e decidir errado... Tu pode voltar atrás. Tem que marcar. Tu pode voltar atrás, consultar o auxiliar. Não estou falando nem VAR. Então, mas ele pode voltar atrás. Tu já viu os bandeirinhas de hoje em dia? Os bandeirinhas não levantam mais a bandeira, eles ficam esperando para alguém. Fica aqui, ó. O árbitro do fundo dizer que não foi, o quarto árbitro lá, que é o assessor. Qualquer um, a televisão. E esse do fundo, que todo mundo corneteia, foi o que deu. Hoje o árbitro não precisa. Foi o que deu pressa. Ele que deu domingo. E aí estavam dizendo que eles eram, como é que ia chamar? Que eles eram um verdadeiro espantalho, ficavam lá só com favorecimento para assistir o jogo, eles começaram a agir agora, né? Prejudicou tudo. Mas o Cadu tem só para encerrar essa questão aqui também, algumas pessoas que falando da arbitragem, o Márcio Fraga, né? Olha, e aí mais ou menos ele vem na minha linha. A arbitragem brasileira é fraca, mas não tendenciosa. Eu também não acredito nisso, né? Tá bom, só juiz aqui, só árbitro de futebol que não pode ser, jornalista pode ser venal, jogador de futebol pode ser vendido, todos podem ser. Erro e acerto para todos os campeonatos. Não, mas Fábio, peraí.
todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Tá certo. Não, tu não concorda. É a com única isso? categoria que não se admite que se fale sobre... Não é que não se fala, então na verdade se fala muito, se critica, só que eu não entro nessa Eu acho que neura. tem pessoas que fazem diferente, até não é nem por uma orientação, às vezes, da federação, da confederação, por serem venais e tal, mas porque querem manter um rigor, uma disciplina, dizendo que são os donos do espetáculo e avacalham. Quantas vezes o juiz te perseguiu? Mas Muitas vezes. mas quem é a autoridade? Aí tu chega perto, o cara já pinta pra te irritar. Mas quem é a autoridade? nós temos Mas quem é a uma autoridade bolacha, na isso é partida? sacanagem. Quem é a autoridade na partida? É, mas é por isso. Mais ou menos. Olha aqui o JB, o presidente Medeiros está indo amanhã a CBF para pedir árbitro de vídeo, ele mantém isso aí depois de ontem? Mantém. O presidente, inclusive, hoje, nessa segunda, está acontecendo uma reunião no Conselho Deliberativo, onde os dois candidatos à presidência, Luciano Davi e presidente Marcelo Medeiros, expõem suas propostas para o próximo biênio do Internacional, 19 e 20. E amanhã o presidente vai estar no Rio de Janeiro conversando com a CBF, entregando um documento em mãos para o glorioso Coronel Marinho, que é o comandante da arbitragem, que, enfim, né, fazer o quê? E ele vai pedir o uso do árbitro de vídeo nas últimas 6 rodadas do Brasileirão. A CBF já disse que não vai, então não vai adiantar nada. 19 clubes aceitaram, assinaram. Só o Vasco da Gama que não quis. Só o Vasco que não quis, né? Mas mais uma aqui que eu tinha Não passado... é o Eurico mais, né? Não, mas o Eurico ainda é o Márcio aqui, mais uma que ele tinha passado aqui que eu não fiz referência. Isso que o presidente do Palmeiras falou não é verdade, está condicionando a arbitragem. Pois é, essa é uma maneira que os dirigentes usam, né? Sim, mas o Melo também não condicionou? Quando reclamou, o Melo condicionou. Pois sim, a mesma coisa eu disse, claro, isso aí é do dirigente, está condicionando a arbitragem e a imprensa, prejudicar o Inter, não tem nada disso, segundo ele. Bom, então o presidente está confirmado, está indo amanhã para a CBF nessa expectativa aí de poder, mas já foi dito que não tem, isso aí Ele joga vai de por cima, formalidade. condicionamento, vai. Formalidade. Eu creio que teremos árbitro de vídeo em 2019. Creio que teremos árbitro de vídeo em 2019. Vamos deixar bem claro, né, que a maioria dos clubes votou pelo VAR do Campeonato Brasileiro. No Internacional e Grêmio foram um dos que... Não. Lá no começo do Campeonato Brasileiro... Sim, no começo do campeonato. Votaram contra. Grêmio Internacional? Não. Grêmio Internacional. Tu disseste que a maioria... Não, tudo bem, me expressei errado. A maioria foi contra. E a CBF que faria se os clubes pagassem? 50 mil na época. Hoje já está em 30 mil. É que, Cadu, e esse é o mérito do nosso presidente Francisco Noveleto. Porque o que ele estava fazendo... 30 mil anos? Não, 30 mil 50 mil por jogo. Por jogo. E agora desceu para 30 mil por jogo. Dava R$1 milhão. Ganha Cada um mais pagando quadro. na sua casa. Ganha mais Mas faz uma... É porque são 8 caras, né? Só que... E todo o equipamento técnico também. E consegue errar, né? Putz, isso aí que é brabo. Mas eu acho que ele ameniza, né, Raul? Não, ameniza em termos. Eu acho No que jogo do Grêmio da Libertadores, ele errou um lance capital contra o Grêmio e ele errou, aliás, e que diga que acertou o outro a favor do River. Quer dizer, Ele nem chamou, né? Uma redução... pagar 50 mil para o cara errar Uma redução conseguida pelo presidente Francisco Noveleto, que foi uma ideia básica, mas se pagava 15 mil para o aluguel de um container que ficava isolado fora do estádio para fazer o isolamento dos caras. O presidente Noveleto no Grenal que teve, não, pega uma sala no Beira-Rio um pouquinho mais isolada, bota 2 seguranças na frente e era isso. E ele fez isso, economizou 15 mil. Casa Pneus, 50 anos de qualidade, lá você faz a revisão do seu carro e aproveita as promoções que você sempre tem lá na Casa dos Pneus. Os pneus estão carecas, estão desgastados, então passe lá, faça a revisão e aproveite também e troque seus pneus. Da Casa dos Pneus, Avenida Ceará 1055. Nosso Dois Toques também para a DD Internacional, que é o novo participante do mundo do esporte, agregando aí qualidade e inovação para o mundo do futebol, promovendo serviço exclusivo, gerenciamento e consultoria. DD, competência, transparência no marketing esportivo, criação de marca para jogadores, clubes e patrocinadores. Também para Martelinho de Ouro, nosso Dois Toques. Chapeação, pintura e curso, chapeação, espelhamento, polimento, tudo para seu veículo na Euclides da Cunha 309. Você pode fazer o contato aí pelo número 3315-2160, 3315-2160. Então, aquela batidinha no seu carro, batida de porta, no estacionamento. Então, é lá com o Martelinho de Ouro na Euclides da Cunha 309. Vamos para um rápido intervalo.
Voltamos depois falando do Grêmio, né? Que venceu, tá na briga aí, tá perto aí a 2 pontos do quarto, do último, que está entrando no G4, que é o São Paulo, e o Grêmio que o presidente já vai começar já a tratar da negociação da permanência do Renato como técnico para a próxima temporada. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Dois Toques, 21 horas e 33 minutos. Nosso Dois Toques de hoje com Paulo Rocha, Fábio Berti, você achou que era o presidente do Palmeiras, pela calvície. Só da juventude JV. Pô, verde, né? Verde. E João, primo rico. Mas já tiveram aliados na época da Parmalat. Historicamente, é a descendência. Sim, já mandaram o Cafu pra lá. Deu muito certo. E o Fábio que administrou na época, era assessor de imprensa lá. Sim, mas o Cafu não jogou. É tudo Parole. É que na direção do Juventude atual é Parole. Você nos assiste pelos canais 24, 524 da NET para as principais cidades do estado, mas para o mundo vamos aí pelas nossas plataformas digitais, ao vivo em todas elas, no Twitter, no site, no YouTube e no Facebook. É importante que você compartilhe, vai compartilhando com seus amigos para que mais pessoas conheçam aí a nossa RDC TV. Completamos aí no último dia 2, apenas 4 meses no ar com a nossa emissora. E também tem o nosso WhatsApp, 998 15 9990. Mande a sua pergunta, faça sua crítica, faça um programa conosco. Nosso Dois Toques para Tubolândia, componentes eletrônicos, você compra pelo site www.tubolante.com.br. Pessoal do interior, pessoal aqui de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, além do site, tem a loja que fica na Alberto Bins 533. Também para Baidolb. Na Baidolb, tudo na linha automotiva, 3 endereços para você, tem o site também. Na loja, 3 lojas para você aqui em Porto Alegre, da Benjamin Constant 1315, quase esquina com a São Pedro, na Ipiranga 5800 e a nova loja da Baidolb na Zona Sul, pessoal da Zona Sul aqui em Porto Alegre, na Avenida Icaraí. Bom, o Grêmio reagiu bem, né? A eliminação pós-Libertadores da América, enfrentando o Atlético Mineiro fora de casa, venceu por 1-0, o Grêmio que busca agora chegar entre os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro para garantir vaga direta na Libertadores do próximo ano. Quem nos traz sobre essa vitória do Grêmio diante do Atlético é o repórter Guilherme Paz. Agora o Grêmio só tem o brasileiro. O Grêmio nunca deixou o brasileiro de lado. E precisando da vitória para se aproximar do G4, o Grêmio começou pressionando. Everton parou em Vitor, que mandou para escanteio. Na cobrança, Jael cabeceou. No rebote, Jeromel aproveitou e fez 1-0 o Grêmio. O Atlético, que não vencia há 4 jogos, tentava o empate. Galdesani parou em Paulo Vitor e Fábio Santos tentou de longe. Mas a melhor chance do Atlético, após bela jogada de Xará, no bate e rebate, Jeromel tirou em cima da linha. Na segunda etapa, o Grêmio quase ampliou, mas Vitor fez boas defesas. Com a vitória, o Grêmio está com 55 pontos, 2 atrás do 4º colocado São Paulo. Eu acho que independente do adversário, independente da posição dele, eu acho que é importante a gente fazer a nossa parte, né? Como a gente fez hoje. Se o Atlético vencesse o Grêmio hoje, ia se aproximar também, era mais um que ia brigar bem no G4. Então a gente praticamente eliminou por um bom tempo o Atlético, que estava se aproximando. Mas independente dos adversários, do São Paulo, que você falou, nós temos o Vasco agora em casa, nós temos que ir degrau a degrau, adversário é adversário, o próximo jogo é o Vasco. A gente tem que fazer a nossa parte. Para você alcançar seu objetivo, você não pode escolher o adversário para ganhar. Então a gente tem que ir buscando sempre as vitórias, procurando garantir o mais rápido possível o G4, que está difícil, está bastante disputado, mas o Grêmio sempre esteve na briga. Então, aquilo que eu falo para vocês, o Grêmio é um clube grande. O Grêmio, ele disputa várias competições durante todo o ano. Se o Grêmio estivesse disputando, como alguns clubes, disputando somente o Campeonato Brasileiro, aí a história seria bem diferente. Pois é, mas não é, né? Não é, né? Eu só queria saber, Cadu. Eu só queria entender o porquê que o Renato, toda entrevista coletiva, ele tem que alfinetar o Inter. Me explica, me diz.
Toda a entrevista coletiva dele. Se a gente tivesse disputando Mas um campeonato. É pro Inter, Cadu. Não é pra te comentar aqui no programa. É pro Inter. Pra quê? Fez uma entrevista clássica do Figueiredo, do tempo que foi técnico do Inter, foi um tempo curto, né? Muito curtíssimo. Muito curto. Ele disse, CEC, vocês da empresa viram que se CEC eu tivesse um guidão e um selinho, era uma bicicleta, não um treinador. O C. Essa é a mais Mas fácil. é característico, Renato. O Raul jogou com ele, né? Foi contemporâneo, né? Agora o Renato tem uma característica, jogador, ele sempre tem essa característica dessa maneira. Ele fala e comprova, né? Ele é aquele que na maioria daquilo que ele verbaliza aí nessas entrevistas, ele vai lá e confirma, né? Por isso que ele tem esse respaldo desde o tempo que jogava e tem hoje também como técnico. Ele tem essa característica, ele é um sujeito extremamente otimista, passa isso para os seus atletas, passa isso para a direção, para quem trabalha com ele. Esse ambiente que traz a vitória ao Grêmio, que deixa o Grêmio vitorioso. Não esquecendo, o Grêmio não classificou aí, não passou de fase na Libertadores, mas o Grêmio tem 2 títulos no primeiro semestre. Tu vai dizer que um é desconsiderado, a Recopa, o Gauchão. São 2 títulos. Títulos chegou quase na final da Libertadores, morreu por uma contingência. Muito mais do potencial do River, que foi melhor nos 2 jogos que o Grêmio, né? Mas teve detalhes que poderiam ser diferentes, né? Até o VAR, esse aí, errou, né? Mas ele no brasileiro, ele retoma. Tudo bem. E daí tu vai dizer a provocação. O Renato é polêmico, desde o tempo que jogava. O Cadu ele revezava ele, o João Bosco Vaz era setorista do Grêmio, eles faziam, aliás, o Cadu só surgiu em razão dessas entrevistas. O Cadu ele surgiu exatamente porque ele conseguia ter entrevista que interessava ao público. Não era aquela coisa pragmática, que é muito hoje, né? Que ficou chato, né? Aquela coisa da coletiva, né? Porque ninguém pode perguntar, o cara pergunta, tu já pasteurizado. Quer dizer, não tem muito. Ali não, aquela época tinha uma liberdade de brincar, de provocar, de trazer. É o que eu sempre digo. Tu tinha um contato mais com o jogador, com os profissionais. Tu sabia até o que ele pensava. Tu criava até uma certa amizade. Hoje é muito. A coisa é assessor de imprensa. E eu não condeno, né? Porque hoje deu uma evoluída. O que se tem de veículos hoje não tem como tu ter aquele contato mais direto. Tu tinha profissional. Quando tu viajava, tu conversar com o técnico, tu sentar para almoçar com eles. Então, tu tinha essa liberdade. Tu criava também, além da relação profissional, uma relação de amizade. E tu conseguia na entrevista particular. Tu tinha uma entrevista mais exclusiva. Entrando um pouquinho nesse assunto que o Raul falou. Para mim, quando a gente for fazer a retrospectiva do ano, tá? Lá no final do ano, Natal, Ano Novo, eu acho que o torcedor do Grêmio não vai fazer terra arrasada, mas vai ser um ano que o Grêmio poderia ter feito mais. Eu diria que até deveria ter conseguido mais, porque tem time para isso. Tu entendeu? Ninguém vai ficar assim arrasado. Tu acha que o Grêmio hoje, na cabeça do torcedor, não vou nem falar na tua nem na minha, que eu também avalio um grupo do Grêmio bom, um grupo bom, mas quando tu compara com o Palmeiras ou quando tu ouve a cabeça do torcedor, tu acha que o torcedor está satisfeito com esse grupo? Principalmente com os reservas imediatas. Tá, mas quando tu olha pro brasileiro, tu acha que dava para ganhar? Não, o Grêmio jogou, eu acho que... Não, esquece, desculpa, não sou... Dava para ganhar. Dava para ganhar o brasileiro? Dava para ganhar. A Copa do Brasil dava para ganhar? Dava para ganhar. E a Libertadores não teve aqui na mão? Na final, pelo menos? A Libertadores eu acabei achando mais difícil todos, porque quando tu vai enfrentar numa semifinal, quando numa semifinal chegam 4 times com o gabarito dos que chegaram, com a história, com a camisa, a força, 0-0. Tudo bem, Fábio, mas e ele já falou, mas eu acho que o brasileiro tem que abrir mão de da Libertadores, que também não é tão prioridade especialmente a Copa do Brasil. A Copa do Brasil. A minha posição, bem claro, faltou grupo. No Grêmio faltou grupo. Não teve um lateral, num primeiro momento, direito à altura. Aí depois o Leonardo surgiu das cinzas e começou a brilhar. Foi bom, o Madison esse foi contratado para ser titular, não resolveu. Lateral esquerdo, quando perdeu o Cortez, infelizmente o Marcelo Oliveira não deu conta do recado, né? E na zaga o Grêmio já tinha essa carência, não buscou zagueiro no mercado, se apostou no Bressan, quando precisou não tinha para quem substituir
no mesmo nível dos atletas. Meio campo do Grêmio, ele foi vendido, os principais jogadores, foi reposto à altura, deu conta do recado, o meio campo começou a jogar, ter volume de jogo, mas daqui a pouco perdeu esses que estavam substituindo aqueles bons que saíram. Né? Então, bom, aí é óbvio que o treinador fica a mercê do que tem. Souza a terceira opção. Ataque, o Grêmio contratou 3 centroavantes, nenhum deu certo, o Jael, o Brocador e o André. Foi um investimento. Aí tu tem que. Como é que tu vai criticar? Bom, eles foram buscar no mercado. Trouxeram o Marinho, não deu certo. Infelizmente também não deu resposta. Então, quer dizer. Mas é que aí que você me diz. Mas o que faltou? No fim e ao cabo, foi um grupo para poder manter o brasileiro pontuando, sempre na frente, e a Copa do Brasil um caminho melhor. O Miro está surgindo, está dando uma sugestão, o Miro Veiga, lá de Laguna, né? Santa Catarina. Bom, aí é condição de fazer isso, até porque os clubes que detêm esses jogadores também não vão aceitar, mas ele, para a próxima temporada o Grêmio tem que contratar o Arrascaeta do Cruzeiro e o Scarpa do Palmeiras. Aí acho que nós vamos melhorar um pouco. E um zagueiro e mandar embora essa velharada toda, mas contratar... O Santos está fazendo uma reunião, hoje para sonhar com a Arrascaeta. O Santos, eu não sei, há pouco tempo estava devendo salário, o Cuca queria comprar uma fritadeira para a tia da cozinha que não conseguiu, e não é mentira. E aí estão falando Arrascaeta. O negócio é questão de a gente oportunidade. Quanto tempo o Internacional ficou para contratar a Arrascaeta? Acho que mais de um ano. Aí o Palmeiras foi lá, vendeu o jogador, foi numa atacada. Cruzeiro. Ricardo, tu era mascarado? Eu não. Não era, mas é agora. Eu não. O Paulo Márcio está na nossa audiência assim, o Raul era muito mascarado. Eu vou dar o apelido dele no ar. Diz aqui pra mim, quando ele estiver aqui, eu vou dizer, eu entrego. Já ouviu falar no Lobão? Lobão, ele. O Lobão, quando bota aquelas camisas lá, Paulo Brito, tá um espetáculo. Bom, mas logo depois do... Bom, tem o presidente já tá... Mas a gente vai falar depois, vamos falar. Primeiro, antes, vamos até a nossa redação com a Fabiane Flores, porque logo após o nosso Dois Toques, a Fabiane vem com o Jornal da RDC. Ela está lá na redação com todo o pessoal do jornalismo, preparando exatamente o Jornal da RDC que vem na sequência. Ela nos traz agora as manchetes, o que teremos no nosso Jornal da RDC. Boa noite, Fabiane. Oi, Cadu, muito boa noite para ti, boa noite a todos que nos acompanham. Então, hoje no Jornal da RDC nós vamos falar de política, porque aconteceu hoje pela manhã a primeira reunião do processo de transição de governo entre José Ivo Sartori e Eduardo Leite. Essa reunião aconteceu no Palácio Piratini e é claro que a nossa equipe foi acompanhar. Mas nós também vamos falar de educação, estradas, previsão do tempo e muito mais. Então não perca o Jornal da RDC, começa logo após o programa Dois Toques. Obrigado, Fabiane. Então, Fabiane lá na redação, com o pessoal do jornalismo, finalizando aí o nosso Jornal da RDC, que vem na sequência aí após o nosso Dois Toques e logo depois também o Cruzando as Conversas. Nosso Dois Toques para Banrisul, que é o Banco dos Gaúchos, é o banco de todos. Se você já é cliente, inclusive, ainda não baixou o aplicativo do Banrisul, baixe, que você tem a segurança do Banrisul. Se não é, clique Simplifique, abra a sua conta no Banrisul. Nosso Dois Toques para economizar é comprar bem. Se você tem no Grupo Zafari, você tem preço, tem qualidade, né? Passe lá no Grupo Zafari. Também para Grupo Unificado, pessoa em escola, pessoa em colégio, é com o Grupo Unificado. Vamos para um rápido intervalo, voltamos em seguida para o último bloco do nosso Dois Toques e falando aí já com o presidente Romildo, que já vai procurar o Renato para manter ele para a próxima temporada. Já voltamos. Às 21h49, voltando com o nosso Dois Toques da segunda-feira com Raul Rocha, Fábio Berti, JB, João Batista Filho. Nos assiste pelos canais 24, 524 da NET, para as principais cidades do estado. E vamos para o mundo através das nossas plataformas digitais, ao vivo em todas elas.
no Twitter, no site, no YouTube, no Facebook, vá compartilhando aí, vá mandando as suas mensagens, como a gente tem aqui, já fiz referência a alguns, e tem o nosso WhatsApp também, o 998-15-9990. Nosso 2 toques para a Village, serviço contábil e jurídico, só você acessar o site da Village e tornar um cliente da Village, www.village.com.br. Também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, assistência financeira e previdência, patrocinador oficial Pilar do São José, que está aí, garantiu vaga esse ano para a Série C do Campeonato Brasileiro do próximo ano. E também para a micropigmentação Priscila Santarém, espaço de beleza facial, especializado em diversos procedimentos. Então, você tem o contato aí pelo número 999-661410. E para você ter uma melhor ideia do que é uma micropigmentação, você acessa pelo Instagram, tem uma ideia pelo Instagram da Priscila, @Priscila_Santarém. Bom, mas o Grêmio eliminado aí da Libertadores da América, o Grêmio foca agora entre os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro para garantir vaga direta na Libertadores do próximo ano. E o presidente Romildo disse que já vai abrir negociações para a permanência do Renato na próxima temporada. Né? Então a mensagem que tem aí no áudio, né? Mas essa foi a palavra dele. Olha aí, né? Sinceramente, estou otimista. Nesta semana vamos aprofundar muito a questão da renovação com o Renato. Vou abrir oficialmente as negociações para sua renovação, disse o presidente Romildo, a Gaúcha ZH, o site. Não, mas ele disse aqui para nós, a JB, questionado sobre isso, ele disse assim, o Renato não fica no Grêmio só se ele não quiser. Então, e o presidente... Aí a questão, ó. Do quê? Eu acho que o Renato sabe interpretar bem futebol, é um conhecedor do futebol, que é feito de ciclos. Bom, quem é que o Grêmio vai, que time o Grêmio vai montar para continuar fazendo frente? Claro, tem o desafio de uma Libertadores, isso sempre é importante para um técnico de futebol, como mais um desafio. E o Renato tem o sonho de ganhar mais uma Libertadores. Mas quem o Grêmio vai conseguir trazer pro próximo ano? Pois é, e tem uma questão do ciclo. Agora tem o Miro disse assim, ó, na minha opinião o Renato já deu o que tinha que dar. Acho que mas vem essa é a Mano grande Menezes questão, por trazer aí. quem? Acho que vem Mano Menezes por aí. Se o presidente Romildo der o que o Renato pedir financeiramente, ele será o técnico do Grêmio na próxima temporada. Então tá, o Cadu acaba de informar. O Renato quer uma quadra de futevôlei. Não, também. Olha uma quadra com areia bem O que o Renato disse? O que o Renato disse? Eu quero ser técnico até os 60 anos, depois ter qualidade de vida e parar com tudo. O que significa? Que agora ele vai sacrificar, sacrifício entre aspas, abrindo mão do futebol, da praia e tal. Foi exatamente. Tá bom. Então o Romildo vai acabar trazendo Ipanema pra ele pra cá. Às 9h52, o Carlos Oliveira, né? Carlos Eduardo Oliveira. O Cadu acaba de decretar que o Grêmio vai pagar R$1 milhão por mês pro Renato. Porque tu disse que é o que o Renato quer. O Renato quer R$1 milhão. Bom, não sei se é R$1 milhão. Presume-se, ele hoje tem um salário. Já tá em 700. Então, o que eu disse? Se o presidente. Fiz assim, ó. Se o presidente pagar o que ele pedir, ele fica, não tenha dúvida. Okay. Bom, mas ontem esteve aqui no nosso Jogada Final o advogado do Grêmio, o Leonardo Lamar, que falou exatamente sobre essa frustração que teve o Grêmio, né? Que fez um belo trabalho jurídico na tentativa de reverter os pontos em função da eliminação contra o River Plate da última terça-feira. E, então, a expectativa é pelo menos que alguma coisa agora mude, depois dessa iniciativa aí, nos que falou ontem, nos que disse ontem o Leonardo Lamar no nosso Jogada Final. O Grêmio, independentemente do resultado, saiu muito maior nesse processo todo. E saiu maior porque o Grêmio defendeu de forma legítima os seus direitos, o Grêmio não fez mimimi, o Grêmio não chorou a questão do resultado de campo, não tocou em nenhum aspecto que diga respeito a um eventual gol equivocado, não. A questão do Grêmio foi no que tange ao cumprimento do regulamento. E quero lembrar aqui, quem está nos assistindo, o resultado de campo, sempre é bom resolver no campo. Efetivamente, a melhor solução sempre é dentro das 4 linhas. Agora, o que aconteceu na semifinal da Libertadores, entre Grêmio e River Plate, foi um empate dentro das 4 linhas. Foi 2-2. O Clube Atlético River Plate se classificou porque se utilizou de um dispositivo do regulamento, que dizia que o gol fora era um gol qualificado. Portanto, a classificação do River Plate partiu
do regulamento de disciplina da Conmebol e da competição. O que o Grêmio fez foi ao tribunal também pleitear a aplicação de um dispositivo do regulamento. Portanto, a discussão do Grêmio não passa pela questão do campo de jogo. O que lá aconteceu, se o gol foi correto, se foi incorreto, ficou dentro do campo de jogo e o Grêmio aceitou regularmente. O que o Grêmio não aceitou e foi ao Tribunal de Disciplina da Conmebol foi um descumprimento, e mais do que isso, meu querido amigo Ayrton Ruschel, foi um deboche que o treinador Marcelo Gajardo fez em relação à Conmebol, em relação à competição, em relação ao Grêmio, que disse: sei que descumpri, faria tudo de novo, achei importante fazer e fiz. E depois, na entrevista coletiva do auxiliar técnico com o jogador do River Plate, novamente deboche com todos os patrocinadores, com o banner dos patrocinadores atrás, dizendo: mas ele poderia estar falando durante todo o jogo pelo rádio intercomunicador com a sua família. E aí o jogador ri. Então, foi contra isso que o Grêmio se irresignou, levou o seu pleito de forma muito técnica, muito séria, e quero fazer um registro aqui. Toda esta ação foi capitaneada a partir da madrugada de terça-feira. Nós nos mobilizamos a partir daquele momento, na quarta, na quinta-feira, pelo presidente Romildo Bolzan. Um homem que tem tido postura séria, serena, mas sem perder nunca a firmeza na defesa dos interesses do Grêmio. Bom, eu acho que o Grêmio deixou a sua marca. Mesmo a gente sempre projetou que seria difícil por todos os interesses, ver pressão política, inclusive até do presidente Maurício Macri da Argentina. Mas eu acho que o Grêmio deixou ali uma sua marca, deixou para que as coisas futuramente possam ser revistas ou vezes de maneira diferente, né, Raul? Os expedientes jurídicos, né, que estão bem relatados aí pelo Rolamac, né, e o Nestor Rai também nas entrevistas deixou bem claro. O fundamento do que o Grêmio apresentou junto à Conmebol, mas também as questões que envolvem, tão em voga atualmente, né? A ética, a moral, né? A eliminação da corrupção, fair play, que infelizmente fair play, o Grêmio ainda em outros lugares encontra, né? Mas daí tu tem que, além das questões técnicas relatadas, tu tem que ainda eventualmente referir esse tipo de coisa para ver se as pessoas, né, na hora de decidirem, ficam. Eu acho que o Galhardo vai tomar uma chinelada, mesmo que ele não fique no banco de reserva, ele vai tomar uma chinelada desse Boca Juniors. Não, lá, vou dizer uma coisa. Ele vai tomar um pau desse Boca Juniors, que o segundo jogo que não falha, monumental. Tá, lá na Bomboneira ele não vai fazer isso, mas lá no Monumental ele vai fazer a mesma coisa que fez aqui. Saímos daqui, vamos ao Barranco, churrascaria mais Primeiro do Grande Sul, referência nacional. Não esquecendo que terça, quarta e quinta e aos domingos promoções do Barranquinho. Eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Moto. Avenida Ipiranga 7110, lá tem Kia e tem Nifan. Você escolhe a marca, tá super bem, qualquer uma delas. Na Avenida Ceará 370, a mais nova revenda da Kia São Motos. Se você vai uma balada, não quer saber de blitz, cinema, teatro, quer saber de estacionamento, peça pelo Teletaxi, tá aí, ó, 32 26 19 19, segurança, quem lhe leva e quem lhe traz, 24 horas à sua disposição. Se você vai para longe, vai em Voraldo, você vai de Tritaxi Aéreo. Na sequência vem o Jornal da RDC e logo após o Cruzando as Conversas. Nossos Dois Toques volta amanhã, a partir das 21 horas. Tchau, tchau. Nacional Gás, energia indispensável. Kia e Lifan Sam Motors, Avenida Ipiranga 7110. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.